Mumu Invencível capítulo 98 ao 101. Kang Mui. Então, como está a condição dele? Jin Yuki, que levou a Rian para a enfermaria, perguntou sobre sua condição a um dos funcionários que estavam dentro. O funcionário limpou o suor da testa com uma toalha e respondeu: o obstáculo mais perigoso já passou. Ele sangrou demais. Então é difícil dizer quando ele vai acordar. Moilva, que estava por trás de Jin Yuki, mordeu seus lábios. Arrependimento pesando muito em seu coração. Se ela soubesse que isso aconteceria, ela nunca teria pedido a Rian para seguir a Ryun. A vida de Rian não estaria em perigo se ela não o tivesse feito. Os dois deixaram a enfermaria e sentaram-se em uma cadeira no corredor. Jin Yuki então virou-se para a ligeiramente chocada Moilva e disse: ele vai ficar bem. Eu não deveria ter pedido para ele ir. Pelo menos, eu deveria ter pedido a Mumu para ir com ele. Então ele teria descoberto demais. Moilva levantou uma sobrancelha com aquelas palavras amargas. Que cara frio falar assim nesse tipo de situação. Será que ele vai acordar em segurança? Ele vai acordar. Ele não usava um traje de ferro nas costas para poder sobreviver. Jin Yuki tinha visto o traje de proteção quando tirou as roupas de Rian para tratá-lo. Coisas que ele nunca tinha visto antes também estavam lá, mostrando-lhe o suficiente para confiar na vontade de seu amigo de viver esse tipo de situação. Mas o que Rian quis dizer? Antes de perder a consciência, Rian havia conseguido escrever algo no chão. Eles assumiram que a mensagem era algo que ele queria lhes dizer. Placa de Jade. Assassino. Ilium. O que era a placa de Jade? Em seguida, havia flechas seguidas da palavra Ilium. Ainda não tenho ideia do que ele estava tentando dizer. Como disse Moilva, era difícil entender o significado da mensagem que Rian havia deixado para trás. O que era certo era que ele tinha deixado para eles. O que ele viu? Alguém se aproximou deles enquanto os dois estavam juntando a cabeça para descobrir a mensagem do amigo. Não sei o significado da placa de Jade, mas acho que sei o que ele estava tentando transmitir com o segundo caractere. Yun? Sir Jin Sung. O homem que caminhava pelo corredor em frente a eles era irmão de Jin Yuki. Jin Yuki então perguntou a ele: como foi? Você pegou o culpado? Não. Eles escaparam. Jin Sung balançou a cabeça com um rosto triste. Jin Sung fez buscas em toda a área para tentar capturar a pessoa que havia atacado Rian, mas não conseguiu encontrar um único vestígio. As coisas ficaram difíceis. Jin Sung clicou sua língua. Foi vago. Mas foi lamentável que tal incidente tenha acontecido. Ele havia pensado que o caso seria concluído rapidamente. Mas agora outro incidente que resultou em um estudante gravemente ferido aconteceu. Como era algo que envolvia uma vida, Almuyan definitivamente usaria esse incidente como desculpa para retomar a investigação novamente. Ele olhou para seu irmão e Moilva. Eu não poderia perguntar antes, pois o momento não parecia certo. Mas você pode me dizer por que a criança foi atacada? Ele estava curioso sobre a coisa toda. E Jin Yuki contou-lhe brevemente o que tinha acontecido. Jin Yuki não tinha motivos para esconder tais coisas de seu irmão mais velho, pois ele era a pessoa em quem ele mais confiava no mundo, logo atrás de sua mãe. E o Jin Sung, que ouviu a história, clicou sua língua.
Você fez algo perigoso. Por mais que você desconfie de um estudante. Você também disse que o rapaz tinha parentesco com o grupo que usava uma droga que não conseguimos identificar para drogar os alunos antes de tentar queimá-los até a morte. É perigoso pisar no pé do inimigo sem preparação. A culpa é minha. É toda a minha responsabilidade desde então. Moilva abaixou a cabeça. Ela tinha sido muito cautelosa sobre o que a Ryun poderia ter feito Mumu fazer. Ela queria ter certeza e deixou a Ryan ir. A culpa não é sua. Jin Yuki a consolou. Jin Sung então lhe disse. Bem. O estudante chamado Ryun é a pessoa mais suspeita desse grupo desconhecido. Certo. Então o que a Ryan deixou para trás tem que ser algo que ele ouviu deles. Jin Yuki assentiu com a cabeça. Ele então se lembrou do que Jin Sung disse e perguntou. O que você quis dizer quando disse que sabia o que o segundo caractere significava? É simples. Simples. Pela minha experiência investigando muitos incidentes. As pessoas à beira da morte e do sofrimento teriam uma sensação de deslealdade e injustiça. Eles então tentavam deixar para trás qualquer informação sobre aqueles que tentaram matá-los. Isso significa: seu amigo fez o mesmo. Mas por que escrever assim? Se ao menos ele escrevesse o nome normalmente. Agora. Isso facilitaria as coisas. Mas você podia ver a mão dele perdendo força depois que escreveu placa de Jade. Como Jin Sung disse. A escrita ficou confusa depois dessas palavras. A força do dedo de Ryan deve ter enfraquecido. Jin Sung então continuou. Normalmente. O que as vítimas deixam para trás é conciso e o mais informativo possível. Então o X depois. Vivo. Matar. Talvez ele quisesse escrever os caracteres de matar. Mas depois perdeu força. Então ele decidiu escrever o nome do assassino. Ah. Fazia sentido. A segunda carta poderia ser lida como assassino ou matar. Então a pessoa que tentou matar a R1 foi. Ele poderia ter apenas escrito o nome. Moilva murmurou com olhos vermelhos. O segredo do segundo caractere foi agora desvendado. Agora só restava o terceiro com a flecha. Por que a seta estava apontando para cima? Ele estava tentando apontar para algum lugar. A direção que a Ryan apontou é o dormitório celestial do norte. Moilva rangeu os dentes e perguntou. Nosso dormitório. Tem que ser o prédio do dormitório. Não tem como ele estar se referindo ao céu. Acho que ele estava dizendo que a pessoa estava no dormitório. Eu penso mesmo que a senhorita Mo. Jin Sung concordou com ela. Certo. É verdade. Jin Sung explicou a Jin Yuki. Que não conseguia acreditar. Então. Inicialmente. O estudante suspeito. Ryun. Veio ao dormitório para obter informações e eles se dirigiram para a floresta atrás do dormitório. Se eles foram para lá, as chances de o atacante fazer parte do dormitório aumentam. Nesse meio tempo, ele também desenhou uma flecha virada para cima por trás da floresta. Essa flecha significava norte. Então provavelmente também significava o dormitório. Certo. O problema vem depois. Ilium. Foi difícil entender o significado. Então Moilva perguntou. Isso não significaria que o culpado se chamava Ilium e mora no dormitório? Jin Yuki assentiu e concordou.
Mas havia 100 alunos no dormitório. Ele não seria capaz de conhecer todos eles. Mas Ae-Ryan faria. 1. Jin-Sung tinha uma pergunta em sua mente. Não havia necessidade de desenhar a seta para esse tipo de mensagem. A seta e o nome juntos não faziam sentido. Então teria sido melhor apenas escrever o nome. Mas, como não sabia da situação, resolveu checar o nome primeiro. Olhe uma vez. E se tal nome não o fizer? Antes que ele pudesse terminar sua frase, um forte rugido encheu o ar e vibrações foram sentidas por todo o corredor. Os três pularam. O que aconteceu? Não sei. Precisamos ir. Vocês dois precisam ficar de guarda na enfermaria. Enfermaria. Se a pessoa souber que Ae-Ryan está vivo, outra tentativa pode ser feita. Então espere aqui até eu mandar os guardas virem aqui. Senhorita Mon. Por favor. Fique aqui até lá. Com isso, Jin-Sung correu apressadamente pelo corredor. Ele só queria saber o que era essa vibração. Como a pessoa depois de Ae-Ryan poderia voltar para terminar o trabalho? Ele apenas daria uma olhada rápida e retornaria imediatamente. Tosse! Aia! Aia! A mão de Mumu continuou segurando a cabeça do homem enquanto o homem continuava a tossir. Seu rosto pálido mostrava claramente quanta dor ele deveria estar sentindo. O agente 2 esticou a língua e chamou Mumu. Jovem mestre Mumu. Vou conversar com ele e descobrir quem está por trás dele. Ele tinha certeza de que, se isso continuasse, o homem morreria nas mãos de Mumu. Antes que isso acontecesse, ele precisou fazer questão de fazer com que o homem confessasse tudo o que sabia. Nesse momento, o homem que estava tossindo abriu a boca. Morra! Morra! Engraçado. Até que você cuspa quem lhe deu suas ordens. Você não vai. Antes que pudesse terminar, o homem de uniforme do guarda estava prestes a morder a língua. No entanto, a mão de Mumu foi mais rápida. Cuac! Ele agarrou o queixo do homem. Não. O homem não conseguiu fechar a boca enquanto o queixo permanecia aberto em um ângulo engraçado. Graças à intervenção de Mumu, o agente 2 balançou a cabeça. Parecia que o interrogatório seria bem difícil. Seu bastardo. Aqueles que tentaram suicídio após o fracasso tendiam a ter um frasco na boca para uma morte rápida. Mas aqueles treinados para colocar suas vidas em risco fariam todos os tipos de coisas quando necessário. Samuel, que estava detido na prisão, estava prestes a perder a capacidade de respirar, o que tornou o interrogatório físico quase impossível. No entanto, o homem não falava nem mesmo quando perguntado. Ainda assim, agir assim foi diferente. Vou segurar a boca dele com força. Mumu disse isso quando se virou para o homem que estava segurando. Nisso, o agente 8 se aproximou e selou seus pontos de sangue. Se fizermos isso, ele não vai conseguir fazer muita coisa. O desconhecido abriu a boca. O agente 8 terminou de selar os pontos como Mumu disse. Tenho duas coisas a perguntar. Deixa comigo. Pegue o Sr. Kang Mui. Kang Mui. Se era o Kang Mui que ele conhecia, então ele era o aluno da academia que estava bem classificado no terceiro ano. Por que Mumu de repente queria que eles o acolhessem? Ele ficou intrigado.
Mas então notou os olhos do homem suspeito tremendo. O quê? Ele não tinha entrado em pânico quando foi pego pela primeira vez. Mas agora ele estava. E então tudo deu certo. Por um momento. Ele achou que isso era uma coisa boa. Mumu então falou com o suspeito. Você é estúpido. Não importa se você fala ou não. Vim verificar os vestígios que Kang Mui deixou lá. Mas todos se foram. Eu, Fulano e Mestre Dang viemos investigá-los e quase fomos mortos por um prédio em colapso. Então, de quem eu suspeitaria? Isso. Os olhos do homem tremeram com as palavras de Mumu. Isso chamou a atenção do agente 2. Se Mumu estava correto, então o estudante chamado Kang Mui também era suspeito. Foi chocante que o simplório Mumu tivesse uma visão tão nítida. Se o que o jovem mestre Mumu disse está certo, então precisamos pegar o estudante chamado Kang Mui e interrogá-lo. O agente 2 concluiu que Mumu estava correto e disse: Neste momento, mobilize os guardas sob o comando do vice-diretor. E vamos prender o estudante Kang. Não. Eu mesmo vou. Ué. Quanto mais rápido, melhor. Assim que disse isso, Mumu dobrou os joelhos. Em seguida, os músculos e as coxas começaram a vaporizar novamente. O que você vai fazer? Jovem mestre. Kaan. Antes mesmo que as palavras pudessem terminar, 2 pedaços do chão desabaram e, em um instante, Mumu subiu no ar. Ao ver isso, o agente 8 ficou chocado. É verdade que ele não domina as artes marciais. Era um absurdo ele poder saltar para aquela altura sem correr, usando apenas a força nas pernas. Se ele saltasse tão alto, veria toda a academia. Mas não conseguia descobrir por que faria isso. Não. Mumu, que pulou, estava olhando para um determinado ponto. E então, encontrei ele. Dizendo isso, Mumu chutou suas pernas no chão novamente. Pá! E com o som do ar sendo rasgado, o ar se moveu como ondas. E Mumu voou em direção ao noroeste. A essa vista, perguntou o agente 8. Ah, agora mesmo. O jovem mestre Mumu simplesmente pulou no ar. Seus olhos não estão errados. Com relação às artes marciais, o nível mais alto que se podia alcançar era mover-se no ar. Isso foi chamado de movimento no ar, ou passos do ar. Mas usar um chute para fazer isso, isso era possível. Kabum! O som do prédio desabando se espalhou por todo o terreno da academia. Está feito. Kang Mui saiu apressadamente. Seus passos levemente pesados enquanto seu rosto carregava uma expressão preocupada. Embora tudo tivesse sido planejado, ele não sabia quando Almuyan ou qualquer outra pessoa apareceria. Deu certo. Almuyan apoiou o menino, e não ele. O fato de o responsável pela família imperial ter vindo para cá deixou claro seu propósito. Você está procurando por isso também. Para que as coisas fossem perfeitas, ele precisava do livro. Não importa quantos inimigos ele tivesse. Se ele tivesse isso, ninguém tentaria questionar sua afirmação. No entanto, encontrar onde o livro estava escondido levou muito tempo. Ele só tinha informações de que poderia ser no Palácio Imperial ou na Academia. Os 2 lugares que dividiram o tesouro durante esse tempo.
Eles estavam aqui antes mesmo de eu colocar as mãos nele. O fato de Almuian ter vindo significava que ele havia cheirado algo promissor ou já havia obtido a outra metade do livro. O primeiro seria irritante. E o segundo seria ainda pior. Isso significaria que o livro secreto seria concluído em suas mãos. Preciso pegar antes dele. Caso contrário, ele estaria em desvantagem. De qualquer forma, ele tinha que acabar com isso sem criar nenhum problema. Mesmo que as coisas tenham corrido um pouco exageradas. Era uma prioridade conseguir esse livro. Eu tinha isso em minhas mãos. Samuel tinha encontrado o caminho para obtê-lo. Ele havia sido parado devido a imprevistos. Mas essa era a única chance. Preciso ver apenas uma vez. Ao contrário de Samuel, Candimui era inteligente. Com apenas um olhar. Até mesmo os conceitos mais difíceis puderam ser compreendidos por ele. Candimui olhou para a biblioteca. Se não fosse ele, as coisas teriam acontecido do meu jeito. E o Mumu? A maior variável. Se ele soubesse que isso aconteceria, ele teria matado Mumu quando eles se encontraram pela primeira vez no antigo prédio. Ele o deixou ir porque parecia talentoso e poderia ter sido útil. Isso foi um erro. Aquele momento de interesse se transformou em um tsunami de incidentes. Se não fosse por Mumu, a Academia de Artes Marciais Celestiais estaria sob pressão do Palácio Imperial e dos outros clãs marciais. Sem falar na divisão entre os 4 grandes guerreiros. Mas tudo que resultou de seus planos foi um racha entre 2 dos 4 grandes guerreiros. Essa foi a única coisa boa. Mas o que mais o incomodou foi que seus esforços foram em vão. A Flor de Gelo foi um trampolim para receber pelo menos uma estrela este ano. Enquanto procurava maneiras de receber uma estrela, ele descobriu que Dambekion tinha um ponto fraco para as flores especiais que só podiam ser cultivadas em sua cidade natal. O Palácio de Gelo do Mar do Norte. Para isso, trouxe as sementes e as plantou. Bastardo atrevido. Ele não achava que Mumu iria tocá-los. Ele pensou que Mumu estava lá no antigo prédio apenas por curiosidade. Graças a isso, tudo o que ele havia feito para coletar 7 estrelas foi desperdiçado. Se tivesse conseguido outro, poderia ter ido para o terceiro subsolo da biblioteca sem recorrer a esse tipo de plano. Tudo por sua causa. Se não fosse toda a confusão que estava acontecendo, ele ficaria ainda mais irritado com Mumu. Por enquanto. Enquanto todas as atenções estavam voltadas para o prédio que desabou, ele podia se apressar e fazer as coisas. É um pouco arriscado. Mas provavelmente é melhor do que mudar de planos novamente. Mudar. Sim. Logo depois de desmoroná-lo, os funcionários e guardas correrão para lá. Eles não retornarão rapidamente. Então você pode fazer sua mudança. Oh! Isso era verdade. Algum dos funcionários e guardas reunidos no pátio pensaria que alguém estaria mirando a biblioteca. Destrua o edifício. Elimine uma ameaça e apague quaisquer vestígios. Em seguida, use-o como uma chance de obter o livro secreto também. Almuian precisaria manter seu ato como funcionário. Então ele seria forçado a ir para o prédio que desabou. Vou então. Não era razoável ir de frente. Então ir de cima era a chamada certa. Já que ele podia evitar os olhos de qualquer guarda deixado para trás. Candimui recordou a rota do plano. Depois que eu parar temporariamente o mecanismo no primeiro porão. Recuar. Candimui, que estava pensando no plano, sentiu algo ameaçador e levantou a cabeça. Ele podia ver algo que parecia um ponto flutuando no ar.
Pode não estar claro para alguns olhos, mas Kang Mu imediatamente o reconheceu. Ele sabia exatamente o que era. E o Mumu? Era Mumu. Kang Mu franziu a testa. O rugido e a vibração causados pelo desabamento do antigo prédio de pesquisa aconteceram. Então como esse cara estava aqui? Ele falhou. Mumu estar ileso significou que o plano falhou. Ele não entendia que, se eles não tivessem entrado no prédio, o prédio não teria caído. E a probabilidade de o plano falhar também era baixa. Algo deu errado com o plano. Enquanto seu cérebro lutava para racionalizar uma razão, Mumu localizou a posição de Kang Mu lá de cima. Não. Ele flutuou tão alto no ar para encontrá-lo. Era difícil encontrar algo quando seu campo de visão se tornava grande instantaneamente. Essa era a verdade até para as pessoas mais habilidosas. Mas Mumu foi capaz de fazê-lo quase imediatamente. Algo deu errado. Bem, nada pode ser feito. Antes que ele venha, uma onda se formou no ar, ao lado do som estridente dela sendo rasgada. Mumu voou para ele com uma velocidade tremenda. Kaan. Ele voou como uma estrela cadente e pousou. O impacto de seu pouso foi tão grande que o chão foi esmagado em pedaços. Kang Mu olhou para ele. Ele usou o movimento do vazio. Isso foi além de suas expectativas. Se não fosse por isso, seria impossível para Mumu voar pelo ar e chegar aqui em um instante. O que é isso? Todos os músculos de Mumu pareciam inchados. Como se isso não bastasse. Seu quadro atual era muito maior do que o de um adulto médio. E sua pele estava cinza enquanto o vapor escapava dela. Isso foi muito estranho. Então isso significa que as palavras do mestre Eu não eram mentiras. Ele havia sido avisado sobre Mumu. Mas não acreditou. Pois havia cruzado com Mumu uma vez antes no antigo prédio de pesquisa. Vendo a visão à sua frente agora, ele pôde entender por que mestre Seu havia sofrido. O olhar de Kang Mu caiu sobre as faixas nos tornozelos e pulsos de Mumu. Como esperado, esses itens estavam nele. Essa chance não teria vindo normalmente. Quando viu aquelas faixas, lembrou-se das palavras de mestre Seu. Já que você lidou com ele, você deve ter pensado em uma maneira de ir contra ele. Certo. Você precisa neutralizar as faixas dele ou lidar com ele antes que ele as use. Foi o que ele disse. Mesmo que ele quisesse lidar com Mumu antes de usar essas faixas, Mumu agora parecia estar totalmente pronto para lutar. Portanto, a segunda opção está imediatamente fora de questão. Então a única maneira seria neutralizá-lo. Quebre isso. Ninguém nunca disse que essas faixas não poderiam ser quebradas. Qualquer coisa no mundo decairia com o tempo. Portanto, essas coisas também poderiam ser destruídas. Mas antes disso, você parece zangado. Diante da pergunta de Kang Mu, Mumu se levantou. Eu serei direto com você. Direto. Você está no mesmo time que eles. Do que você está falando? As pessoas que incendiaram os dormitórios. A pessoa que matou o ancião Heng-on dentro da biblioteca e aqueles que tentaram incriminar Hong Yi-hyun. Diante dessas palavras, Kang Mu respondeu. Não sei do que você está falando. Mumu coçou a cabeça e depois disse. É isso. Então vou mudar a pergunta. Por que você apagou os vestígios dentro do porão do prédio de pesquisa? E por que você a destruiu? Nisso, Kang Mu acenou com a mão.
Prédio. Pesquisa antiga. Por que você está me perguntando tudo isso? Acabei de dizer que não entendo por que você está me perguntando isso. O mesmo. O mesmo. Mestre Samuel me deu a mesma resposta que você. Mas depois abriu a boca quando eu lhe dei uma boa surra. Com as palavras de Mumu. Os olhos de Kang Mui ficaram afiados. Ele tentou evitar isso. Mas Mumu continuou irritando. Depois de derrotar o mestre Eu, sua arrogância parecia ter aumentado. Você é mais imprudente do que parece. Você está orgulhoso de sua própria força. Não é temerário. Disse que as artes marciais são difíceis de aprender de uma só vez. Mas dentro da Sênior, parece haver muitas delas. Muitas. Os olhos de Mumu não sentiam que a energia de Kang Mui era de um tipo singular. Havia uma grande variedade de cores no interior. Um deles até se sentiu semelhante à energia que sentiu de Danbaek Yon. Normalmente, deve ser apenas um ou dois. Mas o fato de você ter muitos mostra que aprendeu muitos tipos de artes marciais. Certo. Com as palavras de Mumu, Kang Mui franziu a testa. Esse cara estava ficando cada vez mais chato. Ele não sabia o porquê, mas continuava conversando com ele. Você é chato. Eu vejo. Eu deveria ter matado você daquela vez. Uma luz azul nítida brilhou das mãos de Kang Mui. Era nada mais nada menos que um tipo forte de energia. O fato de que ele poderia até mesmo formar esse tipo de energia usando suas próprias mãos significava que Kang Mui estava em um nível muito alto. E esse não foi o fim. Apertar. A costura das roupas ao redor dos músculos de Kang Mui foi rasgada enquanto eles se projetavam para fora. Eles pareciam semelhantes aos próprios músculos de Mumu agora. E os olhos de Mumu brilharam. Você não achava que era o único que podia manipular os músculos? Certo. Eu sou o único que domina todos os tipos de artes marciais. Kang Mui tinha aprendido a maioria das artes marciais no primeiro e segundo andar da biblioteca, bem como as da primeira sala escondida. A força do corpo poderia ser criada em sua melhor forma através da contração e relaxamento dos músculos. Um hit poderoso. Isso não era algo que ele queria mostrar. No entanto, ele não seria descuidado diante desse garoto que havia estragado tantas coisas para ele. Vou mostrar-lhe o verdadeiro poder deste ataque. Svi. O corpo de Kang Mui ficou embaçado enquanto ele se movia. E em um instante, ele estava na frente de Mumu, com o som do ar rasgando. Kang Mui correu para acertar Mumu no peito. Foi tão rápido que seu punho atingiu o peito de Mumu antes que este pudesse sequer reagir. Um ataque todo-poderoso para destruir tudo. Naquele momento tocou o peito de Mumu. Um enorme rugido encheu o ar. Kang Mui sorriu. Ser derrotado pelo tipo de força que você tanto ama. Quando seus lábios se enrolaram em um sorriso, eles de repente pararam. Ele era o único que era poderoso, e havia unificado os dois tipos de energia em seu ataque ao peito de Mumu. Foi o melhor ataque para danos internos e externos. Mas, Svi. Apenas uma pitada de vapor escapou do peito de Mumu, que permaneceu ileso. Você. Que diabos era esse corpo? Mumu, que estava parado, disse a Kang Mui. Decepcionante. O quê? Eu me arrependo de ter deixado você fazer isso. Depois de dizer isso,
Mumu bateu a palma da mão na cabeça de Kang Mui. Kuak! Kaa! Com esse simples ataque, o chão abaixo dele se quebrou. E o corpo de Kang Mui cavou no chão como se ele tivesse sido atingido por um martelo. Noikbon era o chefe de uma das 3 unidades ocultas do Palácio Imperial e um inspetor. Era alguém que não se abalava facilmente. Embora tenha sido ferido, seu Dantian não foi destruído. Esse homem é um monstro. Foi um choque que ele estava escondendo suas artes marciais. No entanto, a profunda energia que ele tinha era tão difícil para ele compreender. Se ele está nesse nível, pode ser um comandante. O Palácio Imperial tinha 5 grupos sob ele. Os comandantes eram chefes dos 5 grupos e não eram inferiores aos clãs proeminentes em Murim. Havia apenas 2 pessoas acima deles. Um deles era o comandante em chefe. E agora Noikbon sentiu a mesma aura intimidadora de Almuia. Porra! Por causa disso, ele estava apavorado demais para dizer qualquer coisa. O Palácio Imperial havia dado 3 ordens ao seu grupo oculto. A primeira foi entender o nível da academia e abalar a instituição por meio da investigação. Esse foi o principal motivo para eles virem para cá. A segunda ordem era obstruir qualquer investigação que estivesse sendo feita por Yu Jin-sung, que era formado aqui. Essa sabotagem estabeleceria que o Palácio Imperial não deveria contratar pessoas que se formassem na academia. E a terceira? Ouvi dizer que aquele que cuida do porão da biblioteca havia morrido nesse incidente. Isso é bom. Procure qualquer coisa que você possa encontrar nela sob o pretexto de investigação. Artes marciais. Há rumores de que há algo lá sobre os clássicos das artes marciais celestiais. É conhecido por conter a verdadeira essência das artes marciais. Verifique se isso é verdade. Verdade. Se a essência das artes marciais no mundo é um item adequado para o Palácio Imperial, certifique-se de trazê-lo de volta. Noikbon não conseguiu superar a pressão que sentiu de Almuia e não conseguiu se mover. A princípio, tratava-se de um crime por não ter cumprido a tarefa que lhe foi atribuída. Por isso estava confuso sobre o que fazer. Mas a sorte foi. Certo. Ok. Foi-lhe dada uma tarefa bastante desafiante. Tudo bem. Depois de descobrir a missão que lhe foi dada, Almuyan simplesmente deixou a sala como se tivesse acabado de falar. Isso era algo que ele não conseguia entender. Ele estava apavorado que o homem revelasse por que tinha vindo. E ele poderia ser morto também. Qual poderia ser o propósito dele? Isso era algo que ele estava curioso. Recuar. Noikbon sentiu algo estranho e tocou sua bochecha. Foi o lugar onde Mumu lhe deu um tapa. Uma contusão que começou a inchar. Mas... Ué! Algo parecia estranho. Ele tocou sua bochecha como se fosse um corpo estranho. Mas então sentiu seus vasos sanguíneos se contraírem. Ele não estava consciente disso até um momento atrás. Mas ele não conseguia mais controlar a sensação como se algo estivesse constantemente se mexendo. Por que tão de repente? Naquele momento, Noikbon lembrou o que Almuyan disse antes de sair. Sua bochecha parece uma bagunça. Depois disso, ele tocou sua bochecha várias vezes. Depois de ser atingido por Mumu. A dor era tão forte que ele nem conseguia sentir nada e a chefe da enfermaria lhe deu algo para aliviar a dor. Bem. Descanse bem. E Almuyan saiu da sala dizendo isso. Lembrando disso, Noikbon sentiu medo. Almuyan não se referiu à ferida. E suas palavras dizendo para descansar provavelmente significavam eternamente.
Porra! Cuac! Cuac! Noikbon desabou na cama quando as veias de sua bochecha e testa estouraram. Quando o guarda estacionado na porta entrou na sala, eles não pareciam muito chocados com a visão horrível. Em vez disso, depois de confirmar sua morte, um deles sorriu estranhamente e saiu correndo da sala. Cuac! O corpo de Kang Mui, que havia sido atingido pela palma da mão de Mumu, cavou no chão como se estivesse martelado. Parecia um golpe leve, mas era tão poderoso que ele ficou abalado. Kang Mui sabia disso. Você! Esse homem tinha uma força que superava as artes marciais que ele havia aprendido. Depois de experimentar isso, ele percebeu porque Mestre Eu não era um oponente para Mumu. Sentimentos complicados atravessaram Kang Mui. Posso tentar outras coisas, mas ele não tinha certeza. Em vez disso, usar suas técnicas ocultas nessa situação pode ter o efeito oposto. Ele não tinha certeza de que poderia lidar com esse monstro se os usasse. E seus planos poderiam dar errado. Devo apenas suportá-lo. Enquanto pensava no que fazer, Mumu agarrou-o pela cabeça e puxou-o para fora do chão. Kang Mui aproveitou a chance para lançar um golpe em Mumu. Claro, foi apoiado com energia poderosa. Em vez de quebrar o pescoço de Mumu, resultou apenas em um pé machucado para Kang Mui. Como diabos ele tinha um corpo tão poderoso que nada parecia funcionar nele? Ele não conseguia entender. Mumu disse-lhe com voz seca: Você é mais forte do que eu pensava. Mumu decidiu bater em Kang Mui para quebrar seus ossos, mas não para matá-lo. Vendo que ele ainda poderia lançar um contra-ataque. No entanto, parecia que Kang Mui não estava tão machucado quanto Mumu queria. O palpite de Mumu estava correto. Para a defesa, uso energia em todo o meu corpo. Kang Mui fez questão de defender seu corpo caso ficasse preso. Se não fosse isso, sua cabeça teria se despedaçado. Olhe para baixo. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, Mumu lhe deu um tapa no estômago com a palma da mão. Cuac! Como resultado, o corpo de Kang Mui se recuperou e ele caiu com muita dor. Tosse. Kang Mui, que havia caído de joelhos, tossiu sangue, mesmo protegendo o abdômen da mesma forma. A força destrutiva da batida foi demais e causou lesões internas. Isso era inimaginável. Passo. Vamos aumentar a intensidade aos poucos. Mumu, que se aproximava com vapor saindo de seu corpo, parecia um deus da guerra. O sentimento opressivo que Kang Mui sentia era prepotente. O que inferno é esse cara? Toda a sua existência não fazia sentido. Ele desafiou as leis das artes marciais. Samuel disse que poderia ser o poder dos itens de Mumu. Mas Kang Mui tinha outros pensamentos. Ele não sabia as especificidades desses itens. Mas não havia como eles trazerem tal poder. Isso porque havia um preço para cada item. E um item tão tremendo teria um impacto enorme no corpo. Até Real Supai de Price citou Uzirit. Algo está lá. Kang Mui pensou que havia algo sobre Mumu. Essa força era inexplicável, e não poderia ser explicada apenas pelo treinamento muscular. Então Mumu disse a Kang Mui: Quanto tempo eu tenho que bater em você antes de você abrir a boca? Com isso, Kang Mui bufou e disse: Ha ha ha.
Você não vai saber de nada. Você vai falar. Assim que ele disse isso, Mumu estendeu a mão novamente. Kang Mui mal conseguiu evitar a mão de Mumu, movendo-se rapidamente para o seu lado e, em seguida, balançou a mão para o peito de Mumu. Primeiro soco forte. Palma de destruição espiral. Pá! A energia no ataque de Kang Mui girou bruscamente e cavou no peito de Mumu, fazendo com que ele fosse empurrado para trás levemente. Kang Mui não ficou muito surpreso com o resultado. Deveria ter sido poderoso o suficiente para destruir até mesmo uma rocha do tamanho de uma mansão. Mas Mumu foi apenas empurrado para trás um pouco. Seu corpo realmente se transformou no estado de diamante inquebrável. Mumu inclinou a cabeça para a pergunta e disse: mesmo que eu não saiba o que é. Qualquer um pode alcançar isso se treinar seus músculos o suficiente. Mumu colocou um pouco de força em seus músculos do peito, que se moveram. Ele estava brincando agora. Se alguém treinasse seus músculos, eles ficariam assim. Naquele momento, algo chamou a atenção de Kang Mui. Foi a coisa mais absurda. Era a placa de jade pendurada em seu pescoço. O padrão em comum com duas linhas em um triângulo. Os olhos de Kang Mui traíram seu choque quando ele disse: Você está pronto para falar agora. Como você tem isso? Isso. Aquelas palavras. Mumu olhou para onde os olhos de Kang Mui estavam desenhados. Sua placa de jade. Mumu perguntou: Você sabe alguma coisa sobre essa placa de jade? Kang Mui franziu a testa à pergunta. Era isso que ele queria perguntar. Ele conhecia todos os rostos das pessoas com a placa de jade. Mas essa foi a primeira vez que ele viu esse rosto. Os olhos de Mumu brilharam com isso. Foi a primeira vez que ele conheceu alguém que sabia disso. Você sabe o que é isso? A pergunta de Mumu. Kang Mui franziu a testa. Será que ele não sabe quem eu sou? Sem qualquer informação. Mumu tinha a placa de jade e não deveria estar fazendo tal pergunta. Mas isso também era suspeito. Como um cara que ele nunca tinha visto antes poderia ter aquela placa de jade? Você não me conhece. Não sei. Nós nos conhecemos. Se há algo, você pode me dizer o que é? Kang Mui tinha certeza de que Mumu não sabia nada sobre a placa de jade. Considerando que ele tinha um poder tão forte, ele não poderia ter conseguido jade por acaso. Mais um. Um novo dono da placa de jade apareceu. Mumu então cerrou os punhos. Caso você não saiba o que é isso. E você disse isso para sair da situação. SHHH. Antes que Mumu pudesse terminar suas palavras, Kang Mui puxou algo. Era a mesma placa de jade com o mesmo padrão. Mumu viu isso e ficou chocado. São as mesmas. Com a reação de Mumu, Kang Mui sorriu. Até pouco tempo atrás, ele achava que aquele cara era apenas um aborrecimento. Mas onde mais você pode encontrar esse tipo de sorte onde outro porta-placa de jade apareceu sem saber o que era? Tá. Bom. Ao mesmo tempo, uma multidão vinha para cá devido à sua luta. Seu propósito original era entrar na biblioteca. Mas a repentina aparição de Mumu dificultou a tarefa. Mas se ele também tinha a mesma placa de jade, a situação era diferente. Kang Mui então disse a Mumu: Agora que você viu
Deve saber que não somos estranhos. Certo. Estranhos. Quero conversar. Mas se continuarmos lutando aqui, não conseguiremos fazer nada. Por quê? Você está perguntando por que não sabe. Graças a vocês. Nós dois estamos em perigo. Perigo. Bem, eu nem sei o que você pensou. Então não sei o que aconteceu. Mas estou feliz com uma coisa. Cheguei a ver a placa. Com essas palavras. Mumu estava convencido de que Kang Mui sabia algo sobre ele. Tinha de haver alguém que soubesse o segredo do seu nascimento e o que procurava. Kang Mui segurou sua mão em Mumu e disse: Quer saber o segredo da placa de Jade? Pega na minha mão e eu te conto. Pega na sua mão. Como você deve ter percebido, o pessoal da academia vai chegar em breve. Podemos ter que nos entregar à violência e, se você quiser uma saída, devemos nos mover. Ele achou que Mumu entenderia se dissesse assim. Uma vez que eles saem dessa situação, ele pode tentar fazer de Mumu o seu. Com a placa de Jade. Ele ouvia Kang Mui para saber seu uso. Não temos tempo. Kang Mui estendeu a mão. Sua expressão claramente pedindo a Mumu que decidisse rapidamente. Depois de um momento de hesitação, Mumu se aproximou dele e pegou sua mão. Kang Mui disse: Uma boa escolha. Primeiro de tudo, se a gente sair do lugar. O Jade. Apertar. Antes mesmo que suas palavras pudessem terminar. O corpo de Kang Mui se torceu de dor. Mumu olhou para ele e coçou a cabeça. Eu estava curioso sobre isso. Mas você ficava arrastando as coisas. Achando que eu não iria perceber. Academia de Artes Marciais Celestiais. Escritório de recepção no salão principal. O diretor olhou para Almuyan com um rosto duro. Foi Du Jeonnun quem pensou que não importaria se houvesse um oficial imperial na academia. Não haveria razão para o palácio intervir porque eles haviam resolvido o caso. Já que Samuel confessou tudo depois que Mumu o pegou. No entanto, palavras inesperadas saíram da boca de Almuyan. Você deve ter passado por muita coisa. Após a investigação do escritório principal, parece que o culpado é realmente Samuel. Não foi porque o palácio simpatizava com a academia. Você realmente merece ser chamada de a melhor instituição acadêmica do país. Você dizendo que nos dá tanto alívio. Então gostaria de encerrar o caso e voltar ao palácio. Não posso fazer isso. Temos que transferir o criminoso agora. O criminoso? Que? Transferir o criminoso. Como o diretor ficou chocado com aquelas palavras. Almuyan juntou as mãos e disse: Vou pessoalmente informar ao escritório principal e ao imperador que você cumpriu seus deveres corretamente. A menos que eu tenha ouvido suas palavras erradas. Sou como se você estivesse falando sobre levar o criminoso sob sua custódia. Você não me ouviu errado então. Você me ouviu direito. Ué. O diretor ficou chocado. Nem ele nem os funcionários foram os que pegaram o culpado. Na verdade, as maiores vítimas deste caso foram os estudantes que poderiam ter perdido a vida. Logicamente. Então, a academia deveria ter o direito de punir os perpetradores. O diretor respirou fundo e falou com voz suave. Isso deve ser deixado em nossas mãos. Embora o culpado tenha confessado, ele é claramente um guerreiro de Murim.
E esse incidente ocorreu dentro da academia. Portanto, o direito de punir o crime está nas mãos da academia. Foi uma recusa óbvia. Nisso, Omui acariciou sua barba e disse: Então você pensa assim. Não acho que cooperamos com você com outros pensamentos. Estivemos abertos com vocês. Então a execução do culpado tem que estar em nossas mãos. Ha ha ha. Omuya, sorrindo amplamente, tirou algo de suas mangas. Era um pergaminho selado com fio dourado. Os olhos de Jeonnum tremeram ao ver o pergaminho. Isso! Esta carta está sob o nome do Imperador. Sua Majestade. Wang Zhen era o irmão mais novo do atual imperador. Ao contrário de outros que acabaram de receber títulos vazios. Wang Zhen era alguém que tinha autoridade sobre uma fortaleza na província de Sichuan. Mesmo sendo oficialmente apenas um vassalo. Ele era o governante oficial daquela região e alguém de confiança do atual imperador. Era inesperado que seu nome fosse mencionado aqui. É a ordem suprema de Sua Majestade Wang Zhen transportar o culpado para o palácio. Du Jeonnum franziu a testa. Você está dizendo que a ordem de Sua Majestade Wang Zhen é a ordem do imperador. Por que você acha isso? Então como você poderia? Primeiro, é um absurdo dizer que só a academia tem o direito de executar a punição. Aqui também tem filhos de funcionários. Diretor. Eles estavam sempre usando isso como desculpa. A expressão de Jeonnum escureceu. Dizer que essa é a primeira razão significa que há uma segunda também. O que é isso? O escritório queria se reunir com o diretor exclusivamente para manter isso em sigilo. Sigilo. Nesta academia está uma nobre princesa do condado da família de Nossa Majestade Wang Zhen. Por um momento, o diretor ficou sem palavras. Normalmente, o título de princesa do condado era dado às mulheres que eram filhos da família imperial. E com Wang Zhen sendo um aliado do imperador, o título foi facilmente passado para o seu lado também. Mas porque essa pessoa estava em sua academia em primeiro lugar? Como? É por isso que eu disse que era confidencial. Sua Majestade permitiu que ela se matriculasse nesta academia porque ele cuida dela. Isso é um fato desconhecido até para o palácio. Claro. Eles não sabiam. Um membro da família do imperador matriculando-se em uma academia de artes marciais. Obviamente. Ninguém sabia. Isso era algo que não podia ser contado a ninguém. Sua Majestade ficou bastante irritado com isso. No entanto, como isso era algo que não podia ser dito publicamente, me pediram para lidar com isso separadamente. Aia. Nem mesmo o diretor conseguiu esconder o choque. Aquele homem, que era vassalo direto do imperador, estava envolvido nesse assunto. Se fosse esse o caso, não havia mais como ele recusar. Recusar Wang Zhen significaria que ele precisava se preparar para a guerra. Uma princesa do condado. Ele sabia que Wang Zhen era um homem excêntrico que era difícil de entender. Apesar de pertencer à família real. No entanto, ele não previu que um filho daquele homem seria enviado para cá sem o conhecimento do Palácio Imperial. Se a vida dela estava em jogo, ele não poderia recusar isso. Você vai rejeitar a ordem. Como posso fazer isso? Embora a questão da punição dos criminosos também fosse significativa, era impossível anular a família imperial. Hehehe.
Eu sabia que o diretor faria uma boa escolha. O diretor deu um estalo na língua. Não é à toa que esse homem foi enviado para cá. Ah! Sua Majestade também espera que a senhorita volte para casa devido ao incidente. Certo. Isso foi natural. Mesmo que eles conseguissem evitar qualquer perda. Do ponto de vista de Wang Zhen, seria impossível confiar sua filha à academia. Acho que devo prosseguir com a ordem de Sua Majestade. Certo. Se eu fizer isso, terei que saber a identidade dela. Disseram-me que ela está aqui agora sob o nome de um discípulo da seita Yuva de Sichu. Ah! Aquela criança. De alguma forma, ela tinha uma dignidade estranha em comparação com as outras crianças. O diretor imediatamente soube da verdadeira identidade daquela criança, pois estava prestando atenção nela. Eu vejo. Vou chamá-la. Antes mesmo que as palavras pudessem terminar, um rugido pôde ser ouvido e a vibração sacudiu a mesa. Nisso, o diretor foi obrigado a se levantar. Que som é esse? Acho que devemos ir. Se outro incidente ocorresse na academia, eu deveria estar vindo. O diretor suspirou. O que mais ele poderia fazer? Apertar. Cuac. O tremendo poder de agarrar de Mumu esmagou todos os ossos dos dedos de Kang Mui, fazendo-o gritar e torcer seu corpo de dor. Estou curioso sobre isso. Mas só porque tenho um pai calmo não significa que gosto de ser arrastado. Kang Mui ficou chocado com as palavras de Mumu. Um cara que queria saber o significado por trás da placa de Jade agiria assim. Cuaca. Cuaca. Você. Do mesmo lado. Tantas condições. Kang Mui cerrou os dentes com aquelas palavras. Sua força, maneira de falar e ações pareciam simples. Então ele pensou que poderia usar Mumu. Em vez disso, esse garoto estava se mostrando mais irritante do que pensava. Ele só parecia simples. Mas nada mais sobre ele era simples. Você disse que as pessoas virão. Que venham. Então vamos lidar com isso. Kang Mui grunhiu. Esse cara estava sendo muito ousado. Esse cara estava realmente assumindo a liderança aqui. Kang Mui olhou para Mumu e disse. Ah! Ah! Você! Com força! Vamos ver. Ele também tinha orgulho. Mesmo que morresse. Não tinha intenção de sucumbir a Mumu. Então não pode ser ajudado. Durma. O quê? Mumu levou o polegar e o dedo médio para a testa de Kang Mui e o segurou lá. Kang Mui franziu a testa. Um toque na testa. Mumu estalou os dedos. Estalo. Cuac. Naquele momento, Kang Mui sentiu que iria desmaiar de dor. Mumu olhou para Kang Mui, que havia desmaiado, e coçou a própria testa, olhando para a atmosfera. Era improvável que Kang Mui falasse agora. Se ele tivesse descoberto que aquele homem era um dos inimigos, teria continuado a espancá-lo. Se a boca era a única coisa que precisava funcionar, deixá-lo aleijado não era uma má opção. No entanto, Kang Mui sabia algo sobre a placa de Jade, que estava relacionada ao seu nascimento.
E se meus pais também fossem pessoas ruins? Mumu pensava assim. Vendo como Kang Mui era assim, ele não conseguia pensar em outra possibilidade. Isso não significaria que ele poderia acabar do mesmo lado dos vilões. Ele pode até acabar destruindo todos na academia. Com esses pensamentos na cabeça, Mumu sentiu uma estranha hesitação pela primeira vez. Minha cabeça dói. Se havia alguma conexão. Seus pais eram os vilões. Sua mente estava cheia de pensamentos complicados enquanto Mumu olhava para o desmaiado Kang Mui. Ele então começou a revistar seus braços. Ele tirou a placa de jade que Kang Mui tinha. A frente tinha o mesmo padrão de sua placa. Mas Mui. Na parte de trás da placa de Kang Mui estavam as palavras Mui, com o mesmo caráter de Mui em seu nome. Mumu. Foi escrito da mesma forma que o dele. Vendo que o nome na placa de Jade era diferente, mas o primeiro caractere era o mesmo, Mumu sabia que tinha que haver uma conexão. No entanto, foi desafiador encontrar exatamente o que era. Devo forçá-lo a falar. As perguntas de Mumu sobre o nome não seriam resolvidas a menos que Kang Mui decidisse falar diretamente. Enquanto ele estava considerando isso, as pessoas da academia começaram a chegar onde Mumu estava. Mumu colocou seu colar de volta em si mesmo e colocou o de Kang Mui em seu bolso. E então ele virou os mostradores para 8. Não apenas os guardas, mas Tang Sou Sou, Mestre Dan Baek-yeon. Os oficiais e o diretor também vieram. Mumu era Yu Jin-sung, que era o irmão mais velho de Mumu, com exceção de Tang Sou Sou e Dan Baek-yeon. O momento da aparição de todos foi um pouco diferente. O som do prédio que desabou também deve ter levado eles a revistar a biblioteca, que ficava próxima. O diretor, um pouco chocado, perguntou a Mumu. Mumu, o que aconteceu? Ele havia chegado aqui depois de ouvir uma série de sons e testemunhar o que parecia ser o rescaldo de uma briga séria. Não. Foi mesmo violento. Olhando para a forma inconsciente de Kang Mui, foi provavelmente o que aconteceu. Nessa calmaria, Tang Sou Sou tomou a iniciativa e disse: Diretor, eu sou Tang Sou Sou, um aluno do segundo ano. Receio que haja um mal-entendido. Mumu. O estudante Mumu estava tentando pegar o culpado por trás do assassinato do estudante Yang Chun de alguns dias atrás. Culpado? O que você quer dizer? Quer dizer que o estudante Kang Mui está relacionado a isso? Sim. Tang Sou Sou olhou para Dan Baek-yeon, entendendo que Sou Sou estava almejando. Dan Baek-yeon assentiu e disse: O que a aluna Sou Sou disse está correto. O antigo prédio de pesquisa havia desabado enquanto eu procurava os vestígios deixados pelo estudante Kang Mui, de quem eu tinha suspeitas devido ao relato de um estudante. Felizmente, escapamos e o estudante Mumu veio aqui para garantir que eles não encobrissem as provas. Tang Soso clicou sua língua nessa explicação. Certamente era difícil ignorar a experiência dessa mulher como professora quando ela podia falar muito melhor do que ela. Certo. O diretor franziu a testa para esses relatórios. O que isso significava? Estão dizendo que encontraram um verdadeiro culpado por trás do assassinato. Naquele exato momento, Omuyan clicou sua língua. Por causa de apenas um cara.
Toda a academia vira de cabeça para baixo. Omui olhou para Mumu. Ele definitivamente sentia ódio por esse estudante até o seu âmago. No início, ele pensou que Mumu seria um pequeno incômodo. Mas não apenas sobrevivendo ao prédio que desabou. Ele também conseguiu pegar Kang Mui. Uma pessoa impulsiva. Ou instintos animais. O que quer que ele fosse. Ele era irritante. Omui olhou para Kang Mui, que havia desmaiado. Pensar que esse cara era considerado um dos mais inteligentes dos detentores da placa de Jade. E ele foi derrubado por alguém chamado Mumu. Não é bom lidar com inimigos irritantes apenas com a força. Vou te ensinar isso dessa vez.